Olá, hoje eu vou falar sobre um tema muito difícil, bem polêmico, mas relacionado às nossas escolhas, especialmente a escolha da mulher. Hoje se fala muito em todas as conquistas da mulher, do feminino, da força, que é maravilhoso, né? As gerações vão mudando, os pais vão deixando o mundo melhor para os filhos e assim nós vamos evoluindo, né? Socialmente falando. Mas existe uma questão muito séria, que as pessoas que não têm base espiritual, elas não acreditam em nada, elas só estão aqui vivendo, elas acham que morreu, acabou, elas não têm esse tipo de informação dentro delas, por isso que conhecimento é libertador e é importante a gente estudar até. É a questão, eu vou falar aquela citação que está muito na moda, né? Meu corpo, minhas regras. Só que a gente precisa ter uma clareza muito grande, porque é meu corpo, minhas regras e as minhas consequências. Nós temos que nos responsabilizar pelo que nós fazemos. Então, quando hoje uma mulher, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser do corpo dela com relação a tirar uma vida, a fazer um aborto, por uma questão pessoal, porque não é o momento, veja, não é bem assim. Tudo existe uma consequência. E eu aqui, no meu papel, é para falar especialmente aqui da questão espiritual. Então, quando alguém faz um aborto, tem consequência. Tem consequência para a mulher que fez, para o pai, para a família, para o sistema familiar, para os outros que virão, os irmãos que fossem, os filhos, outros filhos dessa mulher, e também para a criança que foi abortada. São muitos emaranhados aqui. Eu poderia ficar falando sobre horas sobre isso. Porque tem uma parte sistêmica das constelações familiares, que essa consciência existiu, tá? E eu não vou entrar nesse mérito aqui. Muitas mulheres perdem seus bebês sem querer, é um aborto, é muito comum até abortar até os 3 meses, né? É normal. Aí é uma outra questão. Eu estou falando do ato consciente de fazer um aborto, que muitas vezes pode parecer libertador, pode parecer a melhor escolha, mas em algum momento essa mulher vai sentir. Eu costumo dizer assim, a conta vai chegar, seja por uma questão emocional, seja por ela conhecer uma pessoa depois de um tempo e querer ter um filho com essa pessoa, e muitas vezes o aborto gerou problema, ela não pode mais ter filho, aí vem o arrependimento. Ou muitas vezes essa mulher reconstruiu sua vida, teve filhos, mas ela sente um vazio, ela pode adquirir uma questão física, pode vir um câncer, pode ter uma depressão. Veja, não há uma receita de bolo, não é tudo igual para todo mundo, mas podem acontecer sequelas físicas, doenças mesmo físicas, e também questões emocionais. Então, assim, as coisas, a gente sempre tem que observar os resultados. As pessoas vêm com frases feitas, com narrativas, e vamos observar, porque a força da natureza é muito importante nisso. A natureza sempre dá um jeito de se organizar. E espiritualmente falando, essa mulher, ela vai sofrer. E o bebê, eu vou falar do bebê agora, porque esse assunto muitas pessoas já falam, eu quero falar do bebê. O bebê que é abortado, o que pode acontecer com ele? Dependendo da situação, ele pode se tornar um espírito muito revoltado, e depois tem que ser feito um trabalho muito cuidadoso, espiritualmente falando, seres, entidades, egrégoras, pessoas que desdobram como eu, que vão ajudar crianças às vezes que estão nessa revolta, porque foram abortadas, porque se tirou a oportunidade dela de ter a experiência da vida. Existe um encalacre, existe uma relação ali do filho com a mãe e do pai, e daquela família. Por que é assim, é o acaso que você encarna? Claro que não. E eu não estou nem julgando se é certo, se é errado, se tem livre-arbítrio ou não. A questão é você tomar uma decisão. Eu vou aqui, é minha regra, é o meu corpo, eu faço o que eu quero. Então eu tiro uma vida, né? Lembrando que a consciência se junta à mãe muito antes dela engravidar. E quando há a concepção, agrega, o espírito vem, fica junto. Então, alguém que faz um aborto com 1 mês, é claro que o espírito já está ali. E as pessoas ficam falando que ainda não é. Veja,
é uma vida, não importa. E esse bebê pode ficar revoltado, é um espírito, aqui não é um bebê, gente, é uma consciência. Ele vai ficar revoltado e aí ele tem que ser todo um trabalho de cuidar dessa consciência, de conversar com ela, de tratar ela no plano espiritual, porque senão ela cai na sombra e começa o ciclo de novo e vamos embora. E aí é aquele ciclo. A gente tem que se libertar disso, gente. A gente tem que sair da roda de samsara, da roda de reencarnação. Tem tantas terapias hoje para ajudar. E aí você pega uma consciência dessa com ódio, com raiva, e aí de alguma maneira depois lá na frente vai encarnar de novo. Como será isso? Outra coisa, existem laboratórios no astral. Isso é um assunto que poucas pessoas falam. De exploração. É uma exploração energética. Porque existem consciências extremamente nefastas e que se alimentam da nossa energia. De encarnados e de desencarnados. Seres que nós não temos nem ideia. Que controlam, né? Que têm o controle do planeta, sim. E que hoje utilizam todas as formas possíveis e imagináveis da mídia, da sociedade, das narrativas, do que é bom, do que não é, do que é bonito, do que está na moda, para que as pessoas percam justamente essa conexão com si mesmo, para que percam conexão com a fonte que tudo é, para que essa parte espiritual fique esquecida e façam e vivam a vida como se estivesse vivendo assim, eu tô aqui, estou experienciando, vamos curtir todas. E a vida não é isso. Então você tem que cuidar dessas consciências abortadas. E você, aí quem faz desdobramento vai parar nesses lugares horríveis, porque é como um laboratório. É uma exploração energética. E para tirar aquilo ali, aí bom gente, aí é outro assunto, mas assim, vocês têm que entender que existe uma guerra no plano espiritual. O que está em cima está embaixo. Eu sempre falo, tá essa confusão aqui, né? Eu até falo de um jeito mais assim, né? O pau tá comendo aqui, o pau tá comendo lá. E as pessoas que trabalham para a luz, elas vão para esses lugares. Elas ajudam todos os tipos de situações. Pessoas encarnadas, desencarnadas, gente que está doente, hospital e inclusive esse tipo de resgate. Então, para quem vê isso, para quem tem lembrança disso em desdobramento, e a gente vê os jovens com esse tipo de postura, as famílias desmanteladas, eu senti na alma de fazer esse vídeo. Então é um assunto polêmico, mas assim, por favor, a minha fala é, não pensem que um bebê abortado vai ficar lá, assim, tá, ou que morreu, acabou. Não é assim. Traz consequências emocionais para as mães, a família fica acabada e não existe nenhuma mulher que fez um aborto e que ficou bem depois, só para vocês saberem, não existe. Ela pode falar, foi uma boa decisão, não foi. Ela por dentro, ela tá só o pó, ela é um farrapo. E se ela não sentir isso naquele momento, ela vai sentir lá na frente. E tem que fazer todo um trabalho amoroso depois para ela acolher essa ação, para ela ter autocompaixão por ela mesma, para ela acolher essa consciência como filho. Assim, existe esse bebê, ele está ali em algum lugar. A constelação familiar é um trabalho muito bonito que faz. Os irmãos que vieram depois, entender que aquele primeiro filho não é o primeiro, é o segundo, para ele estar no lugar dele de força. Então perceba que tem toda essa parte terapêutica que pode ser observada com muito amor e ajudar bastante essas famílias. E tem a parte espiritual que a gente precisa observar. E essa é a minha fala hoje. Eu espero que vocês possam levar esse tipo de informação para os jovens, para as mulheres que estão hoje em dia totalmente fora do lugar delas muitas vezes, se colocando numa posição de que não precisa de homem para nada, de que só podem ser super felizes se elas forem totalmente independentes de todo mundo. Eu não preciso de homem, eu não preciso disso, eu posso fazer o que eu quiser do meu corpo, mas na prática os resultados não são assim. Tanto na vida aqui, terceira dimensão, aqui na fisicalidade, como no plano espiritual. Então a gente tem que ter mais tranquilidade, mais equilíbrio, vamos observar essas narrativas e vamos ver assim os resultados. Tenham, por favor, a parte espiritual no coração de vocês, se desenvolvam nisso, busquem práticas, e não é religião, pode ter religião também. Eu não falei nada de religião aqui.
Eu estou falando da parte espiritual que nos compõe. Porque nós estamos vivendo uma experiência aqui terrena, mas nós somos seres espirituais. Gratidão e compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus. Namastê.